como eu comecei por dizer, isto faz parte destes exemplares, estas páginas inquietas, fazem parte de uma coleção que é nossa e que já vem sendo a ser colecionada em sítios diferentes, agora no mesmo sítio, sob o mesmo teto, há uns anos. E estas publicações são publicações que falam sobre questões políticas, sociais, ativistas, mas que revelam um interesse também gráfico no seu formato, e aquilo que nos interessou, acima de tudo, foi tentar posicioná-las lado a lado e perceber do seu formato e do seu aspecto gráfico, o que é que daí poderia dizer-se acerca da sua política ou da sua ideologia também, e da forma como elas, a sua importância se perpetua. E são portanto, publicações muito diferentes, não é? De naturezas muito diferentes, em tamanho, como eu disse, em tipologia, em nacionalidade, em intenção. Muitas delas são muito frágeis, outras muito antigas. Não são números únicos, não é? Portanto, não estamos de alguma maneira, não estamos a vitrinar números únicos, portanto, são tudo múltiplos, e a necessidade de as termos colocado em vitrines nasce da realidade de algumas e também da sua fragilidade, e acima de tudo achamos que a sua mensagem, os seus conteúdos também continuam no nosso olhar sobre elas, ou seja, não é necessário vermos-las até ao fim. Nós tentamos proporcionar, através do filme, a possibilidade de se ver a maior parte dessas publicações, não de mexer, por isso o vídeo tem à volta de 1h30, mais ou menos, e passa sobre todas as publicações, excetuando uma ou duas que já foram, portanto, que chegaram já em cima da montagem, mas a maior parte delas está quase praticamente folha a folha ali publicada, também para poderem ver. Só mais uma questão, nós dividimos, portanto, a exposição em alguns temas, e vamos começar por este tema engloba publicações, e nós chamámos este núcleo de subversão pelo correio. E se calhar passava agora a palavra ao Mário. Nós achamos por bem começar a exposição por publicações que de alguma maneira foram concebidas para serem distribuídas pelo correio, ou se aproveitavam dos correios para distribuir outras coisas. Isso ilustra bem a relação entre formato e, digamos, intenções, ou entre métodos editoriais e formato, intenções e políticas. Por exemplo, uma revista como a Assmann só podia ser distribuída pelo correio, ela distribuía-se numa livraria, tê-la à venda num circuito normal era impossível. Revistas também como esta, como a Eros, praticamente foi ela que deu o nome ao núcleo, por assim dizer. Era uma revista erótica dos anos 60. Pelos padrões atuais, é uma revista quase casta, comparado com o Correio da Manhã, praticamente uma bíblia. E tinha o próprio, digamos, o editor dela, o Ralph Ginsburg, tinha uma certa obsessão até pela ideia de distribuí-la pelo correio. Ele acabou por ser preso, precisamente para distribuir pelo correio. Ele tinha, digamos, Como é que se diz? Tentou fazer, digamos, um esquema de distribuição curioso, no sentido em que ele tentava descobrir moradas que tivessem nomes interessantes sexualmente nos Estados Unidos, onde mandar a revista, tipo em Intercourse, no Massachusetts, Blue Balls, numa city qualquer, e basicamente ele acabou por ser preso, não por isso, mas por distribuir conteúdos, digamos, eróticos pelo correio. A própria revista, digamos, em termos de formato propriamente dito, é uma coisa que não se repara muito, também, digamos, tinha uma ideologia erótica no que diz respeito ao design gráfico, né? Nesta época aqui, era a época da fotocomposição, estava a começar a substituir os caracteres de chumbo. No caso dos caracteres de chumbo, as letras têm que estar sempre separadas umas das outras. O designer da Eros, o Herb Luvallen,
era um dos melhores designers da fotocomposição e ele insistia, digamos, em pôr as letras a entrarem dentro umas das outras. Ou seja, havia uma tentativa de destruir esse tipo de hierarquias. Ou seja, esta união entre fotografia, texto, imagem, isso tudo, digamos, adaptava-se como uma luva, digamos, ao tema do erotismo. E toda a revista, digamos, graficamente também refletia graficamente sobre os temas do erotismo. Este número tem uma série de páginas dedicadas a embalagens de preservativos vitorianas, tem um ensaio visual sobre prostituição em Paris, tipo uma espécie de mini photobook. Tem uma coisa curiosa que se relaciona também com o facto dela ser vendida pelo correio, que era uma série de páginas de reproduções de talões de assinatura. Normalmente tem o porte pago, assim os leitores podiam mandar aquilo sem pagar, e eram reproduções de talões de assinatura só com insultos dos potenciais leitores à revista, tipo isto é uma porcaria, eu não compraria isto, vocês são os porcos. Ele tinha páginas e páginas de insultos que ele reproduzia assim de uma maneira mais ou menos orgulhosa. O Wallers Catalog também foi outra coisa que nos pareceu óbvio para pôr nesta coleção, um catálogo para mandar vir coisas pelo correio. Contra a cultura americana. Foi uma publicação marcante na época, quer dizer, representava, digamos, a contracultura no seu todo, era, digamos, quase uma espécie de enciclopédia, mas ao mesmo tempo também é um catálogo, é literalmente um catálogo. As pessoas podiam mandar vir uma série de coisas através disto, podiam mandar vir obras de arte, podiam mandar vir filmes, podiam mandar vir tendas, podiam mandar vir planos, podiam mandar vir livros, podiam mandar vir o que quisessem. O catálogo é uma autêntica cornucópia. A ideia deles era ter um catálogo para o mundo inteiro. Quer dizer, na altura tinha aparecido aquela fotografia do planeta Terra pela primeira vez, visto uma só coisa, e eles queriam, digamos, uma coisa que representasse isso. De certa maneira, quer dizer, assim, por curiosidade, é uma coisa que acabou por também estar na origem da internet, tal como temos a maioria das discussões que eram tidas sobre a internet nos Estados Unidos eram feitas à volta de conferências organizadas pelo Stuart Brand. No Berkeley Institute, ligado a Berkeley. A primeira demonstração de um sistema operativo semelhante ao que usamos agora nos Macintosh e companhia foi organizada pelo Stuart Brand. As outras duas publicações são números da mesma revista, da Wedge. É uma revista dos anos 80, também bastante curiosa, quer dizer, em que o formato também, de alguma maneira, também era político. Por exemplo, o primeiro número era uma sátira à revista October, ou seja, eles queriam uma revista October que fosse, digamos, um bocado mais ofensiva, um bocado mais estranha, ou seja, sobre aquele aspecto pacato da October, eles tentavam pôr assim coisas um bocado mais estranhas. Estes cartões aqui fazem parte de uma obra que tinha incluída na revista, que eram cartões a licenciar o portador a fazer uma série de coisas. Tipo, o Pentágono, por exemplo, autorizava o portador deste cartão a ganhar a vida. O Ku Klux Klan autorizava o portador deste cartão a ler. Por aí fora. Os editores eram todos artistas, portanto era uma resposta muito óbvia à intelectualidade teórica que se via com o October, portanto era uma resposta de alguma maneira contra a mesma? É a mesma. Sim, este é o número 1 e este é uma caixa que inclui 3 números. Com a Katy Ecker, Gary Indiana e outros artistas também. E a ideia, mais uma vez, também era ter uma revista um bocado subversiva. Aliás, a Aspen é mais ou menos a mesma coisa, no sentido de ter uma coisa que desfazia as próprias hierarquias das revistas. Isto nem sequer mandava o leitor a ter uma ordem definida. Então, a Aspen também foi uma coisa mais ou menos óbvia para colocar, não estava indecisos quanto ao número, acabamos por decidir por esse número da Aspen, que é uma espécie de crossover entre dois tipos de publicações marcantes na contracultura e nas artes americanas, que era a própria Aspen e as publicações do Marshall McLuhan. Isto é uma Aspen feita pelo designer que fazia aqueles livros de Marshall McLuhan, o da Medium e da Massa, do Warren Pearson no Global Village, do Jerry Rubin, do Buckminster Fuller e por aí fora. Vamos passar ao segundo núcleo, que se chama Pasquis de Rua. Nós queríamos, neste núcleo aqui, nós queríamos publicações que, alguma maneira, fossem órgãos de movimentos, digamos, de movimentos de rua, de movimentos de ativistas e isso, que estivessem ligados a isso. Mas também queríamos um segundo tema que era
publicações que tivessem sido mal interpretadas de alguma maneira e que isso fosse uma coisa positiva, ou seja, coisas que normalmente as pessoas dizem que não se deve julgar livros pela capa. E basicamente tudo isto são publicações que de alguma maneira foram avaliadas pela capa e isso não foi assim tão mau. Tipo, pusemos, como é óbvio, uma das revistas da Internacional Situacionista que tem esta capa espelhada. Há relatos dos futuros punks ingleses e situacionistas ingleses a dizerem que adoravam isto pela capa espelhada e depois vinham as montagens fotográficas lá com mulheres nuas e balões e colagens, essa história toda, e ficavam todos fascinados com aquilo. Quando chegavam à parte da teoria diziam, depois leio. Mas na prática, quer dizer, apesar das más traduções, ou se calhar por causa das más traduções, acabou por ser uma revista bastante influente. Circulava pelo aspecto, e o aspecto não era um ornamento, dava poder à coisa, ou seja, demonstrava que interpretar as coisas mal também é tomar posse das coisas, também é torná-las outra coisa qualquer. Aliás, uma coisa que eu gosto particularmente nesta mesa aqui é que é uma mesa inteiramente constituída por pessoas que não se podiam ver. Literalmente, todos eles estavam chateados uns, exceto talvez estes e estes. Provavelmente se conhecessem, pode ser que se chateassem, não sei. Mas, sei lá, estes expulsaram estes e expulsaram estes. Estes expulsaram estes por causa daqueles? Não, mais confuso do que isso. Não, estes expulsaram os situacionistas ingleses porque conheciam e gostavam destes. São americanos. Exatamente. Estes eram os Black Mask, que eram um grupo, sei lá, é um bocado difícil de classificá-los. Eles classificavam-se a si mesmos como uma gangue de rua com um programa. E basicamente alguns deles eram alunos de escolas de arte, outros filhos de boas famílias, essa história toda, mas não só tinham, digamos, uma postura crítica e ativa em relação ao mundo da arte, como em relação ao próprio sítio onde viviam. Ou seja, basicamente intimidavam traficantes de drogas, intimidavam senhorias, para baixar as rendas. Fizeram uma série de ações, nomeadamente fazer de conta que matavam a tiro pessoas no meio de conferências, ou seja, iam a uma conferência e disparavam. O que aparece no Flamethrower? Sim. O próprio nome deles, quer dizer que eles são conhecidos pelos Black Mask, mas é mais uma alcunha. O nome que eles chamavam assim mesmo eram os Motherfuckers, os Up Against the Wall Motherfucker. E o próprio nome era programado porque era escolhido para não poder aparecer por escrito. Ele era censurado pelos jornais. Daí o nome do jornal deles ser o nome deles. Uma dessas ações espetaculares que eles fizeram foi invadir o Macy's de Nova York, um department store, e começarem a soltar animais na secção de animais. Aliás, soltaram lá um abutre que eles trouxeram para o efeito, subverteram as bichas de pagamento, puseram-se disfarçados de clientes com cartazes a protestar contra a loja, depois levaram a que todos os clientes fossem expulsos e por aí fora, trocaram tudo de sítio. Os situacionistas ingleses acharam que era uma boa ideia, tentaram fazer a mesma coisa no Natal em Inglaterra. Vestiram-se todos de Pai Natal e foram-se para um armazém tirar brinquedos das prateleiras e darem a todas as crianças que viam. Depois vinha a polícia e os seguranças tirarem os brinquedos às crianças e por aí fora. Graças a esse tipo de ações, eventualmente acabaram por ser expulsos pelos situacionistas franceses e por aí fora. Mais tarde, os Up Against the Wall Motherfuckers puseram no currículo deles que eles eram o único movimento expulso do situacionismo que nunca tinha feito parte do situacionismo. Entretanto, por coincidência, apesar de tudo, as pessoas que comunicavam, descobrimos na Suíça um fanzine de uma versão suíça dos Up Against the Wall Motherfuckers. Nós descobrimos por causa do título, que era o Armed Love, que eles achavam que os hippies eram demasiado pacíficos para conseguirem alcançar a revolução, e se não se pregavam o amor armado. Eles tinham um autocolante bastante curioso, que era, digamos, uma pistola, um Colt americano, e depois ao lado estava escrito "We are looking for people who like to draw". E, digamos, é talvez assim a melhor descrição assim, dessa indecisão entre o mundo da arte e o mundo dos negócios. Este aqui, quer dizer, foi uma das últimas coisas que nós pusemos na exposição. Também está ligado aos situacionistas, por acaso é pena não o termos conseguido filmar. É uma reedição do panfleto que deu, um dos panfletos que deu origem a maio de 68, da miséria no meio estudante, mas é uma edição francesa, mas trilingue, ou seja, a edição principal é
a chinesa, depois tem uma edição, tem a edição francesa e tem a edição inglesa. Curiosamente, é um bocado como uma pedra de Roseta, mas só em termos de uma pedra de Roseta de design. Graficamente, todos os três são bastante diferentes. Ou seja, o inglês tem ilustrações, o francês tem um tipo de paginação, o chinês, como é óbvio, também tem outro tipo de paginação e não tem figuras, portanto é uma coisa curiosa. Aqui nós pusemos os fanzines da Gui Castro Felga, que estava ligado ao movimento da Escola da Fontinha e agora às Worst Tours, que é como é que se diz, que é uma associação que faz visitas críticas e políticas ao Porto. Ou seja, mostra as traseiras do turismo aos turistas. A Gui sugeria-nos incluirmos coisas dos Provo, que ela adorava os Provo. E os Provo eram um movimento na Holanda que funcionou mais ou menos a meio da década de 60. Na prática, quer dizer, eles contribuíram bastante para fazer da Holanda, digamos, o país que é hoje. A Holanda, na altura, não tinha... Quer dizer, hoje em dia as pessoas associam a Holanda às bicicletas e às drogas. E, basicamente, as bicicletas e as drogas é uma coisa que saiu dos Provo. Antes disso, não havia bicicletas nem drogas na Holanda. Eles fizeram uma série de ações mais ou menos espetaculares para introduzirem a ideia de uma bicicleta pública e municipal na Holanda. Tinha o plano das bicicletas brancas. Aliás, eles tinham uma série de planos que eram os planos brancos. Também tinham um plano branco por acaso estou a mentir. Eles fizeram uma intervenção sobre droga. Basicamente, o ponto de vista deles é que as drogas eram proibidas não porque as autoridades soubessem que faziam mal, mas porque as autoridades não sabiam o que aquilo era. Eles resolveram demonstrar isso. Ou seja, eles ensinavam, digamos, nos estúdios deles ou nas casas deles, ensinavam, digamos, uma situação em que eles estavam todos a fazer uma série de coisas estranhas, tipo a fumar coisas, a beber coisas, e isso tudo, e denunciavam-se eles mesmos à polícia. A polícia chegava lá, prendia-os a todos, e depois no dia seguinte descobria-se que era comida para cão, e por aí fora. Portanto, basicamente, eles procuravam demonstrar o desconhecimento. Quer dizer, por curiosidade, mesmo a nível gráfico, quer dizer, eles têm um grande investimento, digamos, na questão do nível gráfico, ou seja, quando eles chamavam os planos brancos eram literalmente folhas brancas que eram distribuídas. E a própria revista, que era uma revista bastante modesta, tipo uma folha A4 dobrada ao meio, também era bastante cuidada. Um dos designers da revista seria mais tarde o cartunista Willem, que trabalhou para o Libération, e mais tarde ainda trabalharia para o Charlie Hebdo, que fez a capa deste. E o núcleo continua aqui, Pasquins de Rua, com o auto-intitulado Pasquins de Rua, com base no Porto, o buraco, produzido na oficina Arara. Tanto aquela primeira vitrine como esta reflete a natureza dos objetos como uma intenção de serem veículos de inquietação e, de alguma maneira, armas de urgência contra qualquer coisa que esteja a acontecer na cidade. E o seu formato também assim o revela, não é? Se olharmos para o número 5 do buraco, por exemplo, vemos que ele pode ser todo desmontado e afixado se houver essa necessidade, por exemplo. E se olharmos para os restantes buracos, este é o último, também sentimos essa ideia de urgência, em que os formatos se podem ir transformando nesse tal veículo de inquietação. Não é? Pode ser afixado, pode ser distribuído numa mão, pode ser colado, enfim, pode ser lido. Depois aqui temos o Espelho, um jornal produzido entre 2012 e 2013 por uma série uma equipa multidisciplinar com sociólogos, escritores, jornalistas, e que começou por ser uma resposta à vinda da Angela Merkel a Lisboa, a uma reunião em 2012, e portanto a ideia foi forrar toda a ponte de estrada em que ela passaria com o Espelho, com o jornal do Espelho, que refletia enfim, algum descontentamento com as políticas de austeridade que começavam a sentir-se na altura. E, portanto, foi um jornal que está em hiatus, não é? que está parado, mas que pode voltar, e temos aqui o número 2 e o número 4 ali. E, portanto, que é distribuído gratuitamente e é um jornal de parede, não é? Exatamente para
fazer com que o público, com que o paciente pare, olhe e de repente faça um desvio, não é? na sua vida normal e leia. E depois temos aqui este pequeno fanzine, o Ultimátum, da Virgínia, e que de alguma maneira na sua capa vemos uma nova leitura do que é o Zé Povinho também. E nesse sentido passamos aqui ao terceiro núcleo. Não, desculpem, o terceiro núcleo, estou a saltar, o terceiro núcleo é aqui. Desculpem. Se chama Revolução, Alegria, Desilusão, e que é uma série de publicações que abarcam uns 30 anos, o antes, o durante e o pós-revolução do 25 de Abril, e estas publicações demonstram também os sentimentos sobrepostos e duplos, não é? Daquilo que é um povo que quer fazer uma revolução, que faz a revolução e que depois olha para ela e que também se desilude, não é? Daí a ideia de alegria, tristeza, desilusão. Portanto, temos aqui uma série de photobooks que refletem sobre o primeiro ano da Revolução, da resistência à liberdade, o catálogo da primeira grande exposição sobre a Revolução, com o contributo de muitos fotógrafos e jornalistas. Aqui temos a visão das mulheres portuguesas e o 25 de Abril, portanto é uma leitura da emancipação da mulher, a sua ligação aos vários partidos políticos e a forma como ela era feita, também recheado de imagens e de informação no contexto sociológico. Aqui temos também um photobook sobre o primeiro ano da Revolução, e estes dois são os que antecedem este. É uma série de textos que foi reeditado e só foi possível de ser distribuído na pós-revolução, com uma série de textos do pintor José Dias Coelho, que o Zeca Afonso fala na famosa canção, não é? Que morreu o pintor, e que foi morto pela PIDE. E temos aqui também o Povo, Poemas da Revolução. Esqueci-me do pseudónimo, Mário. Multimático, exato. Foi editado pela Frelimo e que também é um livro proibido na altura. Temos o último relatório da PIDE, editado pela Afrodite. E depois aqui já no pós-revolução, e temos esta visão, enfim, a tal visão da desilusão, pelo Mário Henrique Leiria, pelas palavras, pelos poemas do Mário Henrique Leiria e o olhar do João Freire. E escolhemos esta imagem que mostra um homem a urinar contra um muro que diz Revolução Alegres. E, portanto, ele está a urinar, de alguma maneira, um ato simbólico e que demonstra essa desilusão. Este livro do Mário Henrique Leiria, Lisboa, o Voo do Pássaro, ele demonstra sempre com um olhar e através das suas palavras, muito crítico daquilo que se torna depois também o contexto político na Assembleia. Ele, quando refere o deputado, aparece sempre a imagem de um macaco fotografado no Jardim Zoológico, por exemplo. E eu vou ler o poema. É mijar, meus senhores, é mijar à revolução alegre, à revolução traída, em Lisboa, que querem é a vida. Portanto, de alguma maneira, reflete um bocadinho o contexto. Se calhar passávamos agora sim à quarta. Ao quarto núcleo, que se chama os cidadãos da República Gráfica. Só por aqui. O nome vem do... Nós escolhemos o nome a partir desta capa aqui, dos cidadãos da República Gráfica. Quer dizer, isto são publicações feitas por um coletivo francês, que eram os Bazooka, e basicamente nós escolhemos estas publicações quase todas pela sua relação com a imprensa periódica, ou por coisas que se assumiam como periódicas, ou coisas que punham em causa, digamos, a ideia de periódico, mas coisas de alguma maneira, tal como as publicações de primeiro núcleo, de alguma maneira se relacionavam com os correios, estas relacionam-se, digamos, com os jornais, de uma maneira às vezes problemática, às vezes parasitária, outras vezes a contestar. Os Bazooka são talvez o melhor exemplo disso. Eles eram um coletivo relativamente jovem de desenhadores, não sei se a palavra punk ainda já existia na França nessa altura,
Eles fizeram uma série de fanzines bastante duros, com um sentido de humor completamente sarcástico, e conseguiram, digamos, que o editor da Futurópolis, o Etienne Robial, publicasse isso num álbum. E a coisa foi de tal maneira... Foi de tal maneira escandalosa que o álbum foi proibido de ser vendido a menores de 18 anos. Eles tinham todos 16 anos, eles próprios não podiam comprar o álbum que fizeram. Isso chamou a atenção, digamos, do Liberação, e o Liberação fez uma proposta que era ter aqueles jovens a fazer ilustrações que comentavam as notícias. Isso era uma espécie de inimigo público, mas não era um inimigo público separado do jornal, ou seja, era suposto as ilustrações não serem subservientes em relação aos textos. Em muitos casos contradiziam os textos, gozavam com a vítima de algum assassinato ou qualquer coisa assim, ou mexiam mesmo com o próprio texto em si e recortavam, manipulavam. E a coisa chegou a tal ponto que, basicamente, eles acabaram por envolver-se numa briga na redação do jornal e serem expulsos do Liberação pelos seguranças, quer dizer. E a coisa foi um bocado problemática porque era um jornal de esquerda a censurar tipo cartunistas, de maneira que a solução airosa que eles conseguiram arranjar foi proporem-nos eles fazerem 2 suplementos, aliás um suplemento e depois a seguir propuseram outro, onde eles podiam brincar à vontade, e esses suplementos são esses, onde eles continuaram mais ou menos, quer dizer, faziam uma revisão de cada mês à medida que as coisas iam passando. Em termos gráficos eram coisas incríveis no sentido em que uma pessoa olha para isto, para algumas coisas disto, e uma pessoa já consegue ver os anos 80. Isto aqui ainda é 1978. Eles agarravam a imagem, reproduziam-nas com gouache, reproduziam-nas atrás, tornavam-nas, digamos, em banda desenhada, mas uma banda desenhada muito estranha. E sempre, digamos, a tentar testar os limites. Penso que num dos números eles chegam a reproduzir uma autópsia enquanto performance ou qualquer coisa assim. Em alguns casos eles tinham alguns pormenores subtis. Por exemplo, neste aqui aparece, escrito em francês: as trabalhadoras italianas são solidárias com as Brigadas Vermelhas. E depois vocês veem em baixo a tradução em inglês, muito pequenininha, que diz que as trabalhadoras italianas são responsáveis pelas Brigadas Vermelhas. E está todo cheio de pormenores assim estranhos deste género, ou seja, está sempre a acontecer qualquer coisa estranha ou ofensiva ou esquisita. E, quer dizer, e nesse aspecto, a inspiração para... Esta é a segunda parte do meu livro. A inspiração para trazer, por exemplo, a revista e etc. Para este núcleo veio um bocado dos Bazooka, ou seja, a ideia dos Bazooka terem, digamos, uma relação com os jornais que se foi transformando ao longo do tempo, levou-nos a trazer também a etc., que é um projeto editorial curioso, que começa como um suplemento do Jornal do Fundão, depois transforma-se numa revista, depois transforma-se num quinzenário cultural, depois transforma-se numa folheca cultural QV, e penso que eventualmente ainda acabou por ser pasquinho durante o número. É uma revista, quer dizer, que nós insistimos em pôr revistas, a revista aqui, aliás, eu não terminei a história, mais tarde transformou-se numa editora. Ou seja, se vocês virem os primeiros números da etc., da editora, eles parecem esta revista em ponto pequeno. Ou seja, o grafismo também foi transitando de um lado para o outro, à medida que ela se foi transformando editorialmente. Ia só dizer que, quer dizer, uma das coisas que me agrada na revista, quer dizer, foi o facto da capa ser uma coisa quase puramente abstrata. Eu digo quase puramente abstrata, não por acidente, porque representava sempre, digamos, um tema da revista, mas sempre de uma maneira curiosa. Portanto, os 10 primeiros números representavam de uma maneira mais ou menos estranha o próprio número da revista. Ou seja, a numeração da revista era a capa. Aqui também resolvemos incluir o Bordal Pinheiro e a paródia, também pela questão da relação, digamos, entre a técnica e o próprio tipo de imagem que é produzido. Olhando para este tipo de imagens, hoje em dia elas parecem-nos assim um bocado datadas, mas, digamos, olhando para elas e lendo-as, que é uma coisa que não pode fazer. O conteúdo é muito contemporâneo. Sim. Pode ser facilmente adaptado. É o país, a dívida externa. E, quer dizer, este caráter... Agora estou com uma espécie de branca, mas... O que nos levou a trazer aqui foi a tal relação entre técnica, digamos, e imagem.
Isto eram coisas que na altura tinham, digamos, esta exuberância toda, esta escala toda por causa da litografia. A litografia permitia, pela primeira vez, imprimir imagens, digamos, num formato, nós hoje em dia chamaríamos isto um formato póster. E também permitia uma coisa um bocado mais subtil, que é acabar com as diferenças entre a palavra e a imagem. Era possível pôr texto a entrar pela imagem adentro, já não era preciso compor uma coisinha em chumbo e outra coisinha, por exemplo, em gravura em madeira. Ou seja, aquela liberdade que é sugerida, por exemplo, na ERS pelo Word Global, onde as letras entrarem umas pelas outras adentro, é uma forma de subversão. Ou seja, a hierarquia da página também era muito determinada pela técnica. Aqui, de repente, tudo começa a fazer parte de tudo. As letras do próprio título também entram por umas outras adentro. Em relação a estas duas publicações, lembrando que o núcleo se chama Cidadãos da República Gráfica, são ambos de autores que são designers. Este é um auto-intitulado Jornal Antiperiódico, o Apneia, que foi distribuído durante uma manifestação contra as políticas de austeridade do governo anterior, por exemplo, e que não voltou, entretanto, a ser distribuído. E esta é uma visão sobre o dinheiro no contexto atual, do João Sobral, onde ele cria uma série de símbolos gráficos para contar a narrativa da sua dificuldade em encontrar emprego, em lidar com a situação da austeridade e em tentar identificar onde é que está o valor, não é, das coisas, se é mesmo o dinheiro. E se calhar passamos para o último núcleo, que se chama Pode-se Escrever com Isto, que é um tipo roubado deste suplemento do colóquio, da revista Colóquio, que foi feita pelo Meli Castro. Quer dizer, o que nós quisemos mostrar neste núcleo foi uma coisa relativamente óbvia, mas ao mesmo tempo que uma pessoa tende a esquecer-se quando está nesse tipo de contexto. As pessoas normalmente falam de grandes movimentações de rua, falam de grandes intervenções sociais, manifestações, lutas e isso tudo, e tende-se a pensar nisso como uma coisa efêmera. Tipo, descreve-se isso tudo como coisas que passaram, mas a coisa curiosa é que ao mesmo tempo há uma vontade enorme de registrar isso tudo. Isso acontece desde já há bastante tempo. A seguir ao 25 de Abril, quando começam a aparecer grafites, porque de repente é possível aparecer grafites, de repente começa a aparecer a vontade de o registar. Digamos, nestas duas publicações aqui, aliás, nestas três publicações aqui, temos três, digamos, abordagens possíveis em relação aos próprios grafites. O Meli Castro, por exemplo, nesta, ele tem uma abordagem, digamos, quase científica em relação ao grafite. Ele olha para aquilo como se fosse um animal novo que apareceu em Portugal e começa, digamos, a mapear o que é que o animal está a fazer, quais são as possibilidades. E é uma coisa curiosa porque, quer dizer, são grafites que hoje em dia, quer dizer, nós nas nossas décadas de hábito ao grafite achamos estes grafites assim um bocado tipo, graficamente fraquitos, mas ele conseguia ver outras coisas aqui. Então, quase todos estes grafites são grafites a dialogarem uns em cima dos outros, a rasurarem-se, a censurarem-se, a comentarem-se, a argumentarem-se. Por exemplo, este Vota 0,08 originalmente dizia Vota CDS, mas alguém tinha censurado aquilo para fazer uma imagem oposta. Ou este aqui tem o Bob, um homem que vinha a andar ao lado, na prática era um PCP com foice e martelo que alguém se tinha dado ao trabalho de modificar em Bob. E a coisa curiosa é que já havia maneiras habituais das pessoas transformarem os grafites, ou seja, havia, digamos assim, um mecanismo, uma máscara que as pessoas sabiam como pôr em cima de um certo grafite para o transformar noutro. E às vezes apareciam situações um bocado mais estranhas que ele registra, que é um grafite em 7 fases, que começa com um grafite CDS, e termina com um grafite Viva o Comunismo MRPP, com uma coisa que parece um homenzinho com um chapéu, a disfarçar uma foice e um martelo, e outro a dizer Viva o Comunismo. Ou seja, basicamente isto passa por uma série de fases, assim, ou seja, quase como cantar ao desafio dentro de uma parede. Isto eram coisas que desapareceriam se as pessoas não tivessem registado, se não tivessem pensado nelas, se não tivessem visto isto como uma forma de expressão. Este pode-se escrever com isto, que é uma frase que ele atribui, que ele descobre junto de uma escola, e ele assume que é um aluno que escreveu isso, e é um grafite autorreferencial, é uma criança de escola a escrever numa parede, a dizer, pode escrever com isto, de alguma maneira descreve um bocado essa descoberta. Aqui neste livrinho vermelho do Galo Barcelos, que
É um livro bastante influente, ou seja, graficamente, as estratégias que o Galo de Barcelos usou neste livrinho acabariam por influenciar, e nota-se logo pela cor, coisas como a Oficina Arara. E especificamente este número que é dedicado, o número 4, que é dedicado aos eventos da Escola da Fontinha. Mas o livrito vermelho do Galo de Barcelos registra uma série de grafites, ou seja, vendo por dentro, ele registra uma série de grafites mais ou menos anarquistas, mais ou menos absurdistas, tipo, que diziam sátiras de frases de ordem conhecidas, tipo, viva a dentadura do proletariado e por aí fora. E o próprio livro em si, que registra, digamos, estes grafites todos, também é ele próprio anárquico, ou seja, por exemplo, não só olha para a numeração de páginas, a numeração de páginas não é consecutiva, está sempre 210, 190, 20... Ou seja, mesmo a própria ordem das páginas do livro tinha que ser baralhada. Eles próprios até colocam um buraco que atravessa o livro todo. É um estratagema relativamente comum para falar de questões de violência, e eles escrevem, tipo, este livro já começou a ser atacado. E acho que eles fizeram uma campanha para candidatar o Galo de Barcelos a um cargo político. E dizia, ruim por ruim, vota em mim. Que é um dos slogans mais intemporais da política. Este buraco aqui nós escolhemos não apenas pela relação a relação gráfica com o Galo de Barcelos, mas também por ser um registro das movimentações da Escola da Fontinha. E das suas manifestações através da ilustração do Marco Mendes, por exemplo, e da fotografia também do registro das sinaléticas, dos desenhos de cartazes, e que depois passa aqui para esta edição das edições Ghost, da Patrícia Almeida e do David Guénaud, que se interessam pelo registro desses tais materiais efêmeros que muitas vezes ficam esquecidos ou colocados em locais estratégicos depois da passagem de uma parada política ou de uma manifestação, e que eles registam exatamente para que continue a posteriori, para que essa tal mensagem gráfica, para que essa escrita se mantenha e se documente de alguma maneira. E este núcleo continua nessa última vitrine, aqui com mais duas publicações da Ghost, Imagem vai estrangeiro e My Life is Going to Change, esta de 2012 e esta do ano passado. Esta é curiosa porque é uma recolha que a Patrícia Almeida faz de capas de jornal, onde fotografias retratam encontros de líderes políticos que estão nas notícias no momento, e depois faz uma espécie de reencenação, uma nova coreografia com alunos da escola onde ela dá aulas, e de alguma maneira é essa língua coreográfica que ela quer replicar de alguma maneira, portanto coloca-os sob a legenda que está junto a essas primeiras fotografias iniciais, e depois faz também com o cartaz o registro dessas páginas em que cobre as fotografias que depois são ilustradas com estes novos momentos, com uma nova geração, de alguma maneira. E depois temos também uma outra publicação do Nelson Dais, um fotógrafo que faz parte do coletivo Câmara Foto. Nesta pequena publicação ele apresenta uma série de imagens e registros de encerramentos de fábricas aqui a norte, e portanto faz uma série de entrevistas e retratos dessas pessoas e formas de contestação, as suas formas de contestação. E depois publica também um cartaz que é um memorando da Troika de 2011, portanto temos aqui acesso a todo o memorando. E depois, se calhar para finalizar, temos um facsímile de um artista dinamarquês, o Jacob Jacobsen, que tem uma coleção de facsímiles, de publicações facsímile, de associações de contracultura ou de contestação dos anos 60. Esta, especificamente, refere-se a todo o material gráfico que ele encontrou sobre a Anti-University of London, que é um reflexo do maio de 68, que era uma universidade popular, uma Unipop, autogerida, com aulas muito pouco ortodoxas, e que existiu em Londres nesses 2 anos, logo no pós do maio de 68.
Onde é que é o Mário? Pronto, não sei se têm alguma questão. Eu tenho uma questão de gostava de, se vocês têm um arquivo, eu gostava de perceber como é que vocês organizam o vosso material e como é que depois decidiram fazer esta seleção e as categorias que vocês organizaram os vossos materiais aqui não é idêntica ao arquivo do material que vocês vão recolhendo. Esta foi a primeira tentativa de reflexão ou ficção sobre essa coleção. Sim, na maioria dos casos na maioria dos casos, chamar-lhe arquivo é uma coisa que só a posteriori é que não se pode fazer. Mesmo coleção, no início até não encarava isso como uma coleção, porque basicamente eram coisas que eram recolhidas por impulso. Tipo, na maioria dos casos, quer dizer, aliás, também nunca tinha pensado naquilo que eu vou dizer agora, mas na maioria dos casos, o grande teste, digamos, para o impacto gráfico de qualquer coisa, acaba por ser esse impulso de ter que perceber aquilo, ter que ver aquilo mais vezes, essa história toda, quer dizer, digamos, essa superficialidade é uma coisa assim um bocado extrema. Não invalida depois questões posteriores, tipo, não se olha para um filme da Leni Riefenstahl e diz isto é bonito, mas o trabalho de pensamento tem que aparecer depois. Mas, digamos, esse primeiro impacto, digamos, foi o critério, original. Pronto, começou a revelar essa coleção. Depois uma coisa leva à outra, tipo, depois uma pessoa começa a procurar também outro tipo de questões, que é, uma pessoa conhece um texto através de uma reedição, e nesse texto, por exemplo, refere-se que se o aspecto de qualquer coisa tem um determinado impacto, e uma pessoa vai atrás, digamos, desse primeiro aspecto, por exemplo, com a questão dos citacionistas, por exemplo, era uma coisa mais ou menos óbvia, basicamente se as pessoas avaliavam aquilo pelo aspecto e estavam ao trabalho de escrever um pequeno texto, quer dizer, que gostavam do aspecto daquilo, vai-se atrás disso, quer dizer, mas a coleção em si tem a ver com os documentos, de alguma maneira, aqueles que também aqui expusemos, não é? São tudo documentos que já contêm em si resultados de um potencial de alguma coisa que veio antes, não é? Por exemplo, estes seriam as primeiras páginas do jornal, depois foi recontextualizado, e nós acreditamos que isto estando aqui há de ter este objeto tem também o potencial de poder ser interpretado ou reinterpretado depois, ou seja, são coisas que ainda têm um potencial de ação, não são coisas mortas. Consegui ver paralelos entre objetos. Tipo, uma das coisas difíceis com a última crise também era ter algum tipo de vocabulário, ter algum tipo de capacidade crítica para conseguir perceber objetos enquanto documentos. Ou seja, em muitos casos havia coisas que nem sequer se assumia que podiam ser documentos. Quer dizer, um exemplo que não é o nosso exemplo é basicamente alguém que está a recolher a linguagem corporal da crise. Quer dizer, é uma coisa que à partida pode parecer... Quer dizer, é efêmera por definição. Quer dizer, nem é a fotografia das coisas, mas é uma coreografia da crise. A maneira como, digamos, líderes políticos encenam para a fotografia. Isso é registado como um conjunto de gestos. Quer dizer, isso à partida, antes disso ser feito, não era, digamos, um documento. Ou seja, à partida... Sim, porque não havia, se calhar, pensamento sobre isso. E neste caso há um pensamento, neste caso artístico, sobre essa língua, não é? Sobre essa linguagem. Portanto, esse será um dos critérios, não é? Talvez de recolha ou de interesse. Sim, na nossa recolha. Sei lá, a coisa que me interessa mais recolher é encontrar objetos. Ou seja, enquanto designer ou enquanto pessoa que pensa sobre publicações, aquilo que eu ando sempre mais atrás é objetos, que olhando para eles me consigam pôr a olhar para objetos atuais de uma maneira estranha. Ou seja, coisas dos anos 60 que, por exemplo, me permitem ver que certo tipo de método, certo tipo de formato de design atual, afinal não é uma coisa natural. Ou seja, a minha ideia é desnaturalizar o presente. Ou seja, a ideia é quase sempre estratégica nesse sentido. Tipo... Obrigada.